E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer ou mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. Pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão e Pauta, o seu programa executivo. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, mentor de liderança e escritor. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube Pode na Rede. E, durante a semana, no canal 527 da Claro, cidades do Alto Tietê e também Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Continuando com o mês Janeiro Branco, o nosso bate-papo de hoje é sobre fatores de riscos psicossociais no trabalho. Estamos aqui com a Patrícia Sena. Ela é psicóloga clínica e organizacional, palestrante e professora. Patrícia, seja bem-vinda e novamente aqui no programa, né? É isso aí, novamente. Eu que agradeço pelo convite, novamente. É um prazer estar aqui, Cláudio. Muito boa essa parceria que a gente faz, né? De vez em quando. E assim, é um prazer receber você novamente, porque o seu conteúdo, o seu conhecimento é incrível. Da outra vez foi um grande sucesso. Legal. O nosso bate-papo. E com certeza será outro sucesso agora também, né? Patrícia, mas fala um pouco mais sobre você, sua carreira, sua jornada. Falo sim. Bom,
Eu sou psicóloga, faz 24 anos que eu me formei. Só 24 anos, logo ali, né? Foi esses dias. Esses dias, e aí eu fico pensando nisso, gente do céu, faz muito tempo já, né? E hoje eu trabalho com a psicologia organizacional, sou psicóloga organizacional na instituição que eu estou, faz 13 anos que eu estou lá, trabalhando especificamente nessa área. Trabalho também com a psicologia clínica, né? Sou supervisora de psicólogos e também sou professora universitária, né? Dou aula no curso de psicologia de algumas universidades aqui de Guarulhos. Então, o meu trabalho hoje é esse, é tanto a prática quanto o ensino, né, da psicologia, seja na área clínica, organizacional, enfim. Essa é a minha... Atualmente eu concluí recentemente, né, um mestrado em psicologia também, na área da psicossomática, tenho algumas especializações em psicologia clínica, enfim. Então, esse é um pouco de mim. Que bacana. Novamente, seja bem-vinda, viu, Patrícia? Patrícia, antes de entrar aqui no tema, eu queria que você faça um pouco para a nossa audiência o que é Janeiro Branco. Janeiro Branco foi um mês instituído, isso foi em 2014, né, por um psicólogo, inclusive brasileiro. E ele entendeu que a conscientização a respeito da saúde mental seria importante de ser amplamente divulgada, né? E aí, desde então, a coisa pegou, né? Tanto nas organizações quanto em outras instituições. Então, hoje no mês de janeiro, a gente a gente não comemora, mas é um mês de conscientização a respeito da saúde mental, né? E aí, tanto janeiro quanto branco, eu acho que traz o mesmo significado, né? Então, o janeiro, porque é o mês onde a gente faz as novas, né, planos e projetos, aquela coisa de vamos ter uma vida diferente, uma vida renovada. E o branco também por ser uma página em branco, né? Então, olha, você tem a oportunidade, a partir desse primeiro mês, né, contar uma história diferente, inclusive dentro da saúde mental. Então, hoje, o Janeiro Branco, ele tem esse destaque, né? Isso é muito importante, muito bom. Muito importante, e assim, como você bem falou, é um mês de conscientização. Sim. E também eu sempre reforço aqui nos bate-papos que é para o ano inteiro. Exato. Quando se fala em saúde mental, é o ano inteiro, né, Patrícia? Exatamente, né? Hoje a gente vê isso muito mais hoje do que antigamente. Então, existiam focos, né? Então, esse é o mês em prevenção a respeito do suicídio, esse é o mês que vamos falar a respeito disso. Mas o Janeiro Branco, acho que ele se estendeu. Então, praticamente todos os meses são janeiro, né? Sim, em relação sim. à saúde mental, por muitas questões, né? Hoje a gente vê a necessidade de se falar a respeito disso, e não só de se falar, mas a necessidade de você promover, né, ações que envolvam a saúde mental de fato, né? É isso aí. Patrícia, então, assim, em relação ao nosso tema aí, por que é importante que as empresas se atentem à saúde psicossocial dos trabalhadores? Veja lá. Bom, aí eu trago até alguns números aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir me lembrar. Mas o Brasil é o 4º país com a pior saúde do mundo. Saúde mental do mundo, né? Esse é um número muito importante e muito preocupante. A gente tem outro número de 2022 para 2023, os afastamentos por saúde mental, por motivos, né, de saúde mental, aumentaram 38% de 2022 para 2023. A gente não tem ainda os números de 2023 para 2024, mas eu acredito que ou seguiu a mesma linha ou aumentou, né? E nós somos também o 2º país que tem o maior número de pessoas, trabalhadores com síndrome de burnout, atrás do Japão, né? Então a gente ficou meio que atrás do Japão, mas a gente apresenta, só para você ter uma ideia, uma pesquisa feita pela Associação de Medicina do Trabalho. Hoje nós temos 30% dos trabalhadores com síndrome de burnout que apresentam ou apresentaram síndrome de burnout, fora os que ainda vão apresentar, né? Então, hoje as empresas, elas precisam falar sobre isso, elas precisam se preocupar com isso, elas precisam promover ações que promovam saúde mental, até por uma questão de manutenção da empresa dentro de um mercado competitivo, né? Então, assim, porque qual que é a lógica das empresas? A lógica da empresa é o lucro. Acho que eu não estou muito errada em relação a isso. Sim,
A empresa precisa se manter no mercado, precisa se manter competitiva, ela precisa se manter lucrativa para ela conseguir, né? E quando você tem trabalhadores saudáveis, você tem uma empresa que funciona adequadamente. Você tem uma engrenagem que vai ali, né, funcionando. E aí, até justamente para que isso se mantenha, é importante você dar importância para a saúde mental do seu colaborador. Só que talvez esse seja o desafio. Como é que a gente faz isso? Né? Porque dentro desse contexto, quem promove saúde mental dentro das organizações é a liderança, é a gestão, né? São as pessoas responsáveis ali, as pessoas-chave que vão fazer essa promoção da saúde mental. Só que o que nós vemos hoje é que a saúde mental ela não é um negócio do cara do operacional, né? Da pessoa que trabalha fazendo trabalhos manuais, enfim. A saúde mental hoje é uma preocupação do líder. O líder hoje também está adoecido. O gestor da empresa, o diretor, o gerente também adoece. E como é que a gente faz isso? Por isso que é um desafio. É um grande... e chega a ser um grande problema, né? Sim, sim. Então, assim, e como você falou aí, né, Patrícia, o líder, o gestor, tem um papel fundamental aí. Exatamente. Na saúde da sua equipe, dos trabalhadores. Voltando um pouco antes também, a empresa precisa de lucro. Precisa. Né? Uma empresa que não está de uma forma aí, uma saúde financeira equilibrada, não é bom para ninguém. Exatamente. Então, agora, para você ter ali uma empresa que ela cresça, se movimente, as pessoas têm que estar bem. E tem uma coisa a ver também com a marca. Você quer manter a sua marca num patamar ideal para você, né? Você precisa hoje promover saúde mental, porque veja, hoje inclusive a gente tem até aquela lei, é uma lei que foi promovida no começo do ano passado, a empresa, o certificado de empresa promotora da saúde mental, né? Então assim, as empresas que geram, né, que promovem programas que geram saúde mental, elas podem receber um certificado do governo, né? E aí, assim, imagina você é um candidato, né, numa empresa, você está ali, você passou em duas empresas, aí você vai lá pesquisar e você vê que, opa, essa empresa aqui, ela tem um certificado de promotora de saúde mental, as pessoas falam muito bem dela, essa empresa é uma empresa que se preocupa com a saúde mental, enquanto as pessoas dizem que elas adoeceram lá dentro, que o adoecimento psíquico é uma das coisas que mais acontece lá. Qual das duas empresas eu vou querer, né? Então, hoje, a gente vê, eu como trabalho nessa área também de seleção, de treinamento, o que eu percebo é que os candidatos, eles fazem escolhas como essa. Não, qual é? Ou seja, são duas empresas, talvez a distância até seja a mesma, o salário é praticamente igual, mas essa se preocupa com o colaborador nesse sentido. E essa não. É para essa que eu vou. Exato. Né? E aí, quem é que promove a marca da empresa também? Sou eu, colaboradora. Exatamente. Né? Eu digo, vá para lá, trabalhe lá. Eu vou levar o seu currículo, porque lá a gente é feliz. Ou pelo menos na maioria das vezes. Sim. Ou na maioria das vezes, exatamente. Exato. Porque não tem aquele mundo que está todo dia bem, todo mundo todo dia feliz, né? Não é bem assim. Essa semana mesmo eu falei, gente, não se iludam. Trabalho também envolve sofrimento. Trabalho é sofrimento. Trabalho é prazer. Ou seja, porque a nossa vida é cheia de paradoxo, né? E o trabalho é a mesma coisa. Então, assim, eu sinto prazer no meu trabalho, mas eu também sofro. Eu acho que você também sofre um pouquinho no seu. Sim, sofremos todos em algum nível, né? Mas o prazer, ele precisa ser aquilo que me movimenta. Exato. É essa coisa que precisa me tirar da cama e, caramba, vou trabalhar. Nossa, eu preciso trabalhar hoje, porque eu tenho uma missão a cumprir naquele dia, naquele mês. Sim. Né? Podemos falar de propósito, né? Propósito. Você está relacionado. Se o seu propósito está ali aderente, né, ao que você está desenvolvendo no seu dia a dia, já ajuda, né? Exatamente. Um trabalho sem sentido, sem propósito, um trabalho que gente,
Para que eu faço isso? Tô aqui para quê, né? Não me motiva para levantar da cama e para ir trabalhar, né? Então é isso que a gente falou-se muito tempo atrás, né, sobre propósito, sentido do trabalho, e fala-se até hoje. Sim. Eu preciso olhar para o trabalho e falar assim, cara, esse é o meu trabalho, essa é a minha vocação, pelo menos nesse momento. Essa é a minha missão. Pode ser que mais para frente seja outra. Que mude, né? Mas isso é subjetivo, né? Porque cada um tem o seu sentido, tem o seu propósito. Sim, eu posso desenvolver a mesma função que você dentro de uma organização. Mas eu posso estar muito feliz com aquilo que eu faço e você não. Por quê? Porque para mim faz sentido. Para mim, casa com a minha vocação e o meu propósito. Para você, não. Né? Então, tem essa questão da singularidade. Cada um tem o seu porquê. Sim, né? sim. É isso aí, Patrícia. E assim, eu gosto sempre também de estar reforçando aqui nossos bate-papos aqui, que o líder, o gestor, tem um papel fundamental para a saúde mental dos seus trabalhadores. Sim. Mas eu sempre reforço, Patrícia, que eu sempre repito aqui, é uma questão de autorresponsabilidade de todos, de propor um ambiente mais harmonioso, mais justo, né? Sim. Não é só terceirizar a culpa para o líder ou para o gestor. Cada um tem um papel fundamental nesse contexto para propor o ambiente mais agradável, né, Patrícia? Sim. Eu falo que a liderança tem essa... são eles os grandes promotores, porque eles estão ali levando, né? O grande líder é aquele que inspira, né? E o líder saudável, que tem uma liderança inspiradora, ele também vai inspirar as pessoas a buscarem a saúde. Né? Então, caramba, gente, meu líder é assim, é equilibrado, ele faz terapia, ele faz... Então, verdade. Assim, se você me inspira, eu vou na mesma onda que você. Né? Isso mesmo. Então, essa é a grande responsabilidade de um gestor também dentro da organização nesse sentido. Sim, né? sim. Patrícia, tem alguns comentários aqui, ó. Ah, já? Já, aqui. A Roberta Souza, boa tarde. Super fã da professora Patrícia. Super fã, deve ser fã. Ah, super fã. É isso mesmo. Aqui também o Felipe Fortes. Grande mestra, professora e amiga, Felipe Fortes. Acabei de falar com ele. Acabou de falar com ele? Sim. E também aqui a Gisele Maia, minha mestra favorita. Olha aqui o carinho dos alunos aqui, ó. Que legal. É bom ver isso, né? Ó, aproveitem e mandem pergunta aqui, ó, pra teacher aqui, ó, pra professora, né? Mas relacionado com o tema, por Ao favor. tema, exatamente, aproveitem. Não só vocês que são as alunas, né, alunos, mas se a nossa audiência que tiver alguma pergunta, aproveita esse momento, né? Isso aí. Porque é um tema importante falar de saúde mental, né? E Patrícia, fale um pouco mais, até para a nossa audiência aqui entender um pouco mais, o que são fatores de riscos psicossociais e como estão categorizados? Tá. Bom, fatores de risco psicossociais são todas aquelas condições do ambiente de trabalho que podem levar o trabalhador ao adoecimento psicológico, emocional e social, né? Então, são todos os fatores que influenciam o bem-estar psicológico, emocional do trabalhador dentro da empresa, é um fator que influencia negativamente, no caso, né? É um fator de risco, né? E aí a gente pode entender que, assim, existem 3 categorias, digamos assim, né? Os riscos que a gente chama de riscos ambientais, né, que são aqueles riscos, por exemplo, muito barulho no meu trabalho, eu estou exposto a agentes biológicos, a agentes químicos, né? Então, é uma máquina que não funciona, é um equipamento ali que está o tempo todo exigindo muito esforço, que eu não consigo fazer o meu trabalho. Então, assim, esses são os fatores de risco ambientais, né? Existem aqueles fatores de risco que são os considerados em relação à própria atividade, né? Então, o trabalhador que precisa fazer um trabalho muito rápido, ele precisa ser rápido, né? É muita velocidade e em cima dessa velocidade é muita pressão, em cima dessa pressão é muita cobrança, em cima da cobrança é muita sobrecarga,
né? Aí a gente tem os fatores de risco relacionados à atividade. Por exemplo, um colaborador que não tem autonomia para fazer aquilo que ele faz, né? Que não pode decidir sobre qual é a melhor maneira de se fazer alguma coisa, né? Então, isso a gente considera um fator de risco relacionado à atividade. E os fatores de risco relacionados à gestão, que aí sim envolvem tanto os relacionamentos que o colaborador desenvolve com os seus pares, quanto com os seus gestores. O gestor com o seu liderado, o liderado com o seu gestor, né? E aí tem a ver também com o clima, né? O clima organizacional, tem a ver com a segurança psicológica, um ambiente que gera saúde psicológica e segurança psicológica. Então, quando a gente for fazer um mapeamento desses fatores de risco, que agora é a norma, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre ela, a gente vai precisar fazer uma análise nessas 3 categorias: categorias ambientais, de atividade e de gestão. Como é a gestão dessa organização? Que tipo de risco essa gestão coloca, a que tipo de risco essa gestão coloca os seus colaboradores? Né? Estes colaboradores que trabalham em espaços confinados ou trabalham em altura, têm EPIs adequados? Né? Por quê? Porque se eu trabalho se a minha atividade é uma atividade que me expõe a um risco de morte, por exemplo, né? Eu vou trabalhar muito tensa, não vai? Não Sim. vou, né? Então, quanto mais exposta a um risco, mais tensa eu fico. E principalmente quando eu não tenho EPI, que é o equipamento de proteção individual adequado, né? Então, assim, eu trabalho, por exemplo, num ambiente com muito barulho, muita poluição sonora, barulho o tempo todo. E aí eu não tenho um protetor auricular, né? Eu não tenho pausas, obviamente que eu vou adoecer. E não só em relação à minha estrutura auditiva, digamos assim, né? Mas eu adoeço emocionalmente falando. Só para você ter uma ideia, uma das doenças relacionadas à pressão sonora, essa coisa muito grande, é a própria hipertensão arterial. Os trabalhadores que estão muito expostos a esse tipo de poluição sonora, né, muito barulho, muito ruído, eles podem desenvolver hipertensão, né? Então, são esses os fatores de risco. E aí a gente vê que toda empresa tem fator de risco, né? Psicossocial, apresenta alguns fatores de riscos psicossociais em relação ao trabalho, que é exatamente isso que agora a gente precisa mapear, por conta dessa norma NR1, da atualização, né, da NR1. E aí, posso continuar, né? Sim. Então, essa norma regulamentadora, que já existe há muito tempo, enfim, que já faz esse mapeamento dos riscos biológicos, físicos, químicos, e de acidente, enfim, ergonômicos. Então, agora, as empresas acima de 100 colaboradores são obrigadas a apresentarem um mapeamento dos fatores de risco psicossociais que estão dentro da categoria dos fatores ergonômicos. Certo. Né? Então, eles vão precisar, olha, a nossa empresa, dentro deste setor, dentro dessas atividades que esses colaboradores desempenham, a gente precisa entender quais são os fatores de risco. Esse trabalho que eles desempenham colocam esses colaboradores a que tipo de risco? Eles podem desenvolver o quê? Trabalhando dessa forma, né? Num ambiente com uma sobrecarga muito grande, com uma pressão muito grande, com um gestor que me assedia, com um gestor ou com uma equipe que me discrimina, porque esses são fatores de risco. A discriminação no ambiente de trabalho é um fator de risco, o assédio moral, o assédio sexual são fatores de risco, né? Uma jornada de trabalho extensiva, né, sem pausas, né? Então, assim, e aí é um mapeamento assim muito detalhado. Precisa ser uma análise muito muito assertiva ali, muito específica, né, de cada detalhe, para a gente entender se a nossa empresa adoece, né, ou contribui para o adoecimento ou não. E tem uma outra coisa também, né, porque assim, a gente precisa levar em conta os fatores subjetivos, né? Porque assim, não é porque eu estou exposta a um fator de risco que eu necessariamente vou adoecer. Eu posso
não adoecer e você adoece exposto ao mesmo fator. Por que isso acontece? Né? Porque eu tenho os meus próprios recursos internos, as minhas próprias, o meu jeito de aprender a lidar com determinada coisa que você não tem. Né? Então, de repente, eu adquiri, por conta da minha história de vida, por conta da minha educação, minha família, meu ambiente familiar, eu adquiri uma certa resiliência para lidar com uma gestão ruim, digamos assim. Mas você não. Né? Então, estamos os dois expostos a esses fatores de risco. Só que você tem mais tendência a desenvolver uma doença do que eu, porque eu não adquiri... porque eu adquiri recursos e você não. Então, por isso que a gente precisa levar em conta os fatores subjetivos. Cada um vai lidar com os fatores de risco de forma diferente, de maneira diferente. Né? Mas eles não deixam de ser fatores de risco. Certo. Né? Não deixo de estar exposta a esses fatores. A questão é que, tem alguma coisa em mim que me ajuda a lidar com isso. Entendi, Patrícia. E quando você citou aí a NR1, ela vai começar a vigorar, acho que agora em maio, né? Isso, 26 de maio. 26 de maio. E acima de 100 funcionários. Mas a gente também tem que dizer que não só as empresas, a partir de 100 funcionários, tem que ter essa preocupação. Não. Todas as empresas têm que ter essa preocupação com a saúde mental, né, Patrícia? Todas as empresas. E aí tem mais alguns comentários aqui, Patrícia. Vamos. Olha aqui, a Daniele Rodrigues, amigas do trabalho acompanhando, Dani, Vanessa, Nath e Edneuza aqui, olha lá. As amigas do dia a dia, beijo pra vocês. Olha, eu tô na TV. Aqui é a Daniele Rodrigues, a Psico de Milhões, olha! E aqui a Roberta Souza. Aqui já é uma pergunta, olha aqui a Roberta Souza. A partir de quantos funcionários a empresa precisa ter um psicólogo organizacional para dar um suporte? Essa não é uma obrigatoriedade de uma empresa ou a partir de quantos funcionários. A empresa pode ter 10 funcionários e ter um psicólogo organizacional. Então, um psicólogo ele não é obrigatório dentro de uma organização. A não ser que existam tarefas específicas que só um psicólogo possa executar. Então, vamos supor, você vai fazer o seu setor de recrutamento e seleção precisa aplicar testes psicológicos. Sim, é o psicólogo que vai fazer a aplicação, a avaliação, a psicometria de tudo isso, né? Mas não necessariamente que toda empresa ou a partir de um número precisa ter um psicólogo. A instituição que eu trabalho, lá a gente tem 500 colaboradores e eu sou a única psicóloga organizacional lá. Então, depende da demanda, depende do suporte que você tem também das outras áreas, né? Essa semana, só para pegar um gancho, esse mês, né, na verdade, a gente está fazendo, por conta do Janeiro Branco, os grupos de apoio psicológico. Né? Então, toda semana a gente tem um grupo de apoio psicológico e aí são temas que a gente lança lá. A semana passada foi ansiedade e estresse, essa semana a gente vai fazer sobre medo, depressão e luto, tristeza, depressão e luto. Então, são temas comuns, né, às pessoas e que a gente pode conversar, a gente pode compartilhar. Né? Eu acredito que a partilha da minha dor, né, do meu sofrimento também pode ajudar o outro, apesar de ser sofrimento também, mas a gente pode contribuir. Então, essa é uma das ações, né? A gente vai chegar na parte que fazer, né? Certo. Mas essa é uma das coisas que a gente faz para tentar, que a gente tem feito, né? Para tentar ajudar o funcionário nas questões difíceis da saúde mental, né? E que é importante, né, Patrícia? Sim. O papo tá bom, mas precisa passar aqui um recadinho, tá certo? Bora. Pessoal, deixa anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa, especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos e região, e a Remunera Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Pessoal, durante que o bate-papo, aparece aqui os QR Code dos nossos patrocinadores. Entre e conheçam eles, tá certo? Tem aqui
a Gabriela Zago, minha favorita. Ah, Gabi, a minha também. A amiga também? É a minha favorita, né? Deixa os outros alunos saberem, mas a Gabi é uma aluna muito querida. Maravilha. Pessoal, vamos aqui ao belo intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre fatores de riscos psicossociais no trabalho e estamos aqui com a Patrícia Sena. Ela é psicóloga clínica e organizacional, palestrante e professora. Patrícia, o pessoal está participando bastante aqui, né? Os colegas, alunos. Pessoal, aproveita e manda mensagem aí, ó. Perguntas em relação ao tema, tá certo, né, Patrícia? Sim. Aproveita aí, pessoal. Patrícia, como mapear os fatores de riscos psicossociais? Tá, esse é o grande desafio, né? Porque a proposta da NR1 é justamente que as empresas façam isso, façam esse mapeamento. Então, assim, você pode fazer, é uma análise muito específica, né? Como eu falei no bloco anterior. Você pode fazer uma pesquisa anônima, né? Então, assim, colocando lá todos os fatores, fazendo perguntas para o colaborador de forma que ele responda, mas sem se identificar, né? Então, como você se sente nesse ambiente? Quais são as dores que você sente? O que você gostaria que fosse diferente? Aí você faz um mapeamento. Existem ferramentas específicas, né? Eu particularmente tenho uma conheço uma, né? Não é que eu tenho, mas eu conheço uma muito boa, muito ampla, inclusive, né?
E aí você pode, então, fazer isso. Você pode fazer entrevistas individuais mesmo, chamar cada colaborador para entender, para que eles falem, né? A única questão dessa estratégia é que muitas vezes principalmente se você é a pessoa do RH, né? Se você é a pessoa que trabalha na organização, às vezes eles podem ter medo de falar para você aquilo que eles sentem, né? Porque eles têm medo que você, de repente, alguma coisa aconteça, eles querem assegurar um emprego e às vezes eles não querem falar tudo, né? Então, por isso que algumas empresas acabam contratando outras empresas, né? Então, contratam um profissional consultor ou uma empresa consultora para fazer esse tipo de mapeamento, né? E o que eu acho muito, muito interessante também, né? Porque você não precisa mapear isso o tempo todo. Você faz um mapeamento e depois você vai fazendo uma atualização, digamos assim, né? Você pode fazer isso, você pode mapear junto com o departamento que recebe, por exemplo, os atestados, que faz a conta lá dos afastamentos do departamento pessoal, né? Então, temos aqui quantos afastamentos nesse mês? X afastamentos, está todos por causa do quê? Temos afastamentos por transtorno de ansiedade, outro é por transtorno de estresse pós-traumático, outro é transtorno depressivo. Temos um dado muito importante, as pessoas estão se afastando por problemas emocionais, psicológicos, né? É por causa do trabalho? Não necessariamente. Veja, a gente tem muitas variáveis, né, subjetivas, inclusive, que podem levar uma pessoa ao adoecimento. O trabalho, ele pode facilitar, ele pode antecipar, ele pode intensificar, né, esse problema que a pessoa muitas vezes já traz, já carrega, já tem ali milhares de outros gatilhos na vida pessoal, pregressa dela, e é no trabalho que de repente a coisa surge, né? Então, fazer esse levantamento com o departamento pessoal dos afastamentos. Uma coisa interessante, a gente se dá conta, inclusive até estava falando com alguém lá do DP essa semana, quantos afastamentos a gente tem, ou quantos atestados nós temos por problemas gastrointestinais. Dores de estômago, né? Por quê? Porque sinais como diarreia, dores no estômago, até dores de cabeça, são sinais, muitas vezes, expressões emocionais. Então, não é a barriga do cara que está com problema, é o emocional. Então, são questões que não se dão conta aqui, né? O colaborador não consegue lidar, não consegue elaborar, que sai de outra forma. E geralmente sai nos órgãos como o intestino, o estômago, a pele, né? E aí, às vezes, sai de uma forma que eles vão ficar afastados, né? Então, essa também é uma maneira de você fazer esse mapeamento, né? Então, sim, o ideal é que você vá no foco, no locus mesmo da coisa. Então, eu só consigo entender quais são os fatores de risco que o meu colaborador corre, né? Os riscos que o meu colaborador corre, se eu perguntar para ele, né? Ou pelo menos a maioria deles é ele quem vai me dizer, né? Estando nesse ambiente, fazendo uma observação ali desse ambiente, né? Também, não só ele, mas assim, ele é uma das peças-chave para a gente poder fazer esse mapeamento. Poxa, bacana, porque assim, como se fala de fator de riscos psicossociais, de repente você conversar com as pessoas, né? Como você comentou aí também, de fazer uma pesquisa, qual o motivo dos afastamentos? E eu não sei também se tem a ver também, você me corrige ou não, a questão do turnover, né, que é muita rotatividade de pessoas. Sim. E a questão também do absenteísmo, muitas faltas e atrasos, até para ir no médico mesmo, né? Isso mesmo, boa. As faltas, esse turnover, né, essa rotatividade muito grande é um indicador. Opa, por que as pessoas... Por que está tendo muita rotatividade? Exatamente. Né? Por que neste setor específico as pessoas faltam mais? Por que elas se atrasam mais? Por que elas se adoecem mais? Por que elas são mais impontuais? Né? Então, isso é indicador. Aí eu tenho que entender o funcionamento, o modus operandi deste setor, desta área, desta gestão, dessas atividades, né? E tentar descobrir uma maneira de, não é facilitar o trabalho, mas
mitigar o sofrimento por causa do trabalho, né? Você tentar minimizar ao máximo isso, né? E quando você falou de mitigar, que medidas poderia mitigar esses riscos aí? Vamos ver, são muitas, né? Uma delas é essa que eu te falei, né? Então, assim, você fazer, por exemplo, grupos específicos para que as pessoas falem a respeito das suas rodas de conversa, né? Óbvio, tomando cuidado, porque você tem que ser um bom mediador, né? Porque às vezes você faz um tipo de ação como essa e às vezes você não dá conta de lidar com aquilo que vai sair dali, né? Ou sai dali aquilo que não pode sair, né? Então, assim, precisa ser uma coisa muito bem elaborada, né? Estrategicamente, para não dar ruim no final das contas, né? Por exemplo, campanhas de prevenção, né, ao assédio, por exemplo, né? Então, assim, por que a gente, né, há um tempo atrás a gente fez campanhas assim, onde eu trabalho, porque lá tem muita gente que assedia? Não necessariamente, é justamente para a gente prevenir, né? Porque uma coisa é a gente só trabalhar com a correção da coisa, vamos trabalhar com a prevenção, de uma forma mais prevencionista, né? Prevenção ao assédio moral. As pessoas precisam entender o que é, conscientizar sobre o que é, ser mais claro, né? Porque tem gente que acha que assédio moral é uma coisa, mas na verdade é outra. Ou porque acha que, meu chefe me cobra do meu trabalho. Gente, isso é gestão, isso não é assédio, né? Então precisa deixar claro isso, né? Fazer, por exemplo, monitoramento mesmo, né? Ficar tentando... antena ligada, né, para esse tipo para a forma como a gestão gere ou gerencia a equipe, você fazer dar respostas, reforços, eu vou usar muito a psicologia experimental aqui agora, reforços negativos para ações negativas, né, do tipo assim, as pessoas estão fazendo aquilo que não deve ser feito, né, dentro da organização. Como é que eu vou trabalhar isso? Né? Eu preciso intervir ali. De que forma? Como é que eu impeço que as pessoas continuem fazendo o que elas fazem? Como é que eu impeço que as pessoas continuem discriminando os mais velhos, por exemplo? Né? Porque dentro a gente ainda vê muito etarismo, essa coisa toda. Então, como é que eu impeço que as pessoas façam bullying com as pessoas em relação a gênero, né? Então, a empresa precisa ter políticas claras em relação a isso, né? Precisa ter canais de denúncia, digamos assim, né? E as pessoas precisam se sentir seguras, né? Então, eu preciso saber que eu vou fazer uma denúncia porque eu fui tratado dessa forma e não deveria, mas do outro lado de lá, aliás, o lado de lá vai fazer alguma coisa para que isso não aconteça mais comigo e com mais ninguém. Né? Então, essas medidas de tentar deixar esses canais abertos mesmo para o colaborador, para ele poder entender que ali é um ambiente de segurança. Exato, Patrícia. Né? O ambiente de segurança também não é um ambiente de injustiça, né? Então, assim, então você... porque eu gosto mais de você, porque você é mais bonito, ou porque você é o filho do chefe, então eu vou te tratar desse jeito. Agora, fulano que... não é nada, eu trato do outro jeito. Então, o ambiente de injustiça é um ambiente que não me promove saúde, que não me promove segurança, né? Então, tentar entender os estilos da gestão, né? E aí, por exemplo, desenvolvimento de líderes. A gente tem um programa de desenvolvimento de líderes. Então, todos os meses, ou a cada 2 meses, a gente trabalha alguma questão relacionada à liderança, né? Então, vamos falar sobre os pilares da liderança, vamos falar sobre a comunicação não violenta, vamos falar sobre os próprios fatores de risco psicossociais, né? A gestão a gestão das empresas precisa saber sobre isso. Isso é importante, né, Patrícia? Né? Mesmo que a empresa não tenha 100 colaboradores, ela precisa saber sobre isso e promover, né? E como você falou de líderes, desenvolvimento de líderes, isso é fundamental. A gente sabe que líder não é ferramenta, é comportamento. Comportamento.
Então, é o dia a dia dele, é como ele conduz ali o ambiente, que ele conduz as pessoas, a forma que ele cobra, a forma que ele dá feedback. Então, é onde que entra aí, como você falou, de ter um desenvolvimento de comunicação, né? Enfim, trabalhar o comportamento dele. Exatamente, é. E é mais difícil, né? Porque, assim, uma coisa é você ensinar alguém a técnica. Você ensinar alguém a faça isso. Olha, assim, assim, assado, você bota esse aqui, tá tudo certo. É uma coisa quadrada. Outra coisa você olha... Amigo, você precisa saber falar com as pessoas. Você comportamento precisa, é difícil de desenvolver. Você precisa ser mais simpático. Você precisa ser menos grosso. É mais difícil, né? E aí, eu creio que entra aí a questão da importância até do autoconhecimento, né? A pessoa se perceber, né? Voltar para si, né? Como que eu tenho agido com as pessoas? Autoconhecimento, né? Também acho que ajuda bastante. Patrícia, eu preciso passar aqui mais um recadinho, tá certo? Tá bom. Abner, por favor, qual que é aquele recadinho do Ronaldo da Zuc Saúde Ocupacional, por favor? Boa tarde, gente. Eu sou o Ronaldo Bruno, gerente comercial da Zuc. Antes de mais nada, eu desejo a todos vocês um excelente ano de 2025. Hoje eu venho aqui falar para vocês um pouco sobre o Top of Mind. Nós estamos concorrendo na nossa categoria, que é de Medicina e Segurança Ocupacional, e nós precisamos muito dos votos dos nossos clientes de RH, das assessorias de RH, para que a nossa marca fique cada vez mais fortalecida no mercado. Esse QR Code ele vai levá-los diretamente para a votação. Contamos com os votos de vocês. Pessoal, aí foi o recadinho aí do Ronaldo, da Zuc Saúde Ocupacional. Indica, você que é profissional de RH, indica aí a Zuc aí, que eles têm feito um trabalho incrível junto às empresas, pessoal. Patrícia, você já falou bastante aí, citou algumas doenças aí, mas poderia citar mais sobre isso, doenças, né, que esse ambiente aí que tem esses riscos aí, que são tóxicos, né? Que doenças podem ter as pessoas? Tá. Eu vou falar, existe uma portaria do Ministério da Saúde que foi de 2023, isso. E aí ele lançou o Ministério lançou uma lista de todos os fatores de risco e as doenças relacionadas aos fatores de risco. É uma ferramenta fantástica para quem? Ferramenta, né? Uma tabela, né? Mas ele é muito bom para quem tá trabalhando com essa questão da segurança psicológica e tal. E aí, numa das tabelas, existe essa questão dos fatores de risco psicossociais. E nessa tabela não traz necessariamente doença, traz transtorno. A gente, na psicologia, nós chamamos as questões que não funcionam adequadamente do psiquismo como transtornos, não chamamos de doenças. Ah, certo. Né? Então, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, os transtornos de personalidade, todo tipo de transtorno comportamental, transtorno de estresse pós-traumático, né? O famoso TEPT, a ansiedade generalizada, o famoso TAG, transtornos do sono, por exemplo. E aí a gente está falando, por exemplo, das questões relacionadas à atividade, né? Por exemplo, as jornadas extensivas de trabalho ou o turno noturno, né? Então, pessoas que trabalham, por exemplo, durante o turno noturno, ou não só elas, né? Mas sim, elas podem desenvolver transtornos do sono, do ciclo vigília-sono, né? Transtornos relacionados à própria personalidade, né? Então, transtornos neuróticos, aquilo que nós chamamos de neurastenias, enfim. Então, os transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Por quê? O cara o sofrimento dele está tão grande que ele precisa se livrar daquilo, pelo menos minimizar. O que ele vai fazer? Ele vai beber. Ele vai sair do trabalho e ir direto para o bar. Ele vai sair do trabalho e ir direto fazer sei lá como chama. Enfim, né? Vai usar alguma substância para aliviar, né? E aí, numa dessas, a coisa fica tão... fazendo parte desse funcionamento desse trabalhador, que ele vai desenvolver um transtorno,
né? E aí tem uma coisa, inclusive, que a gente, sobre inclusive as maneiras da gente poder lidar com com os fatores, né, de risco, o suporte psicológico, né? Então, veja, eu, por exemplo, sou psicóloga organizacional lá onde eu trabalho. Eu não sou psicóloga clínica lá. Eu não posso atender clinicamente um trabalhador, né? Mas eu posso ouvi-lo dentro de um contexto mais emergencial, mais pontual, e encaminhá-lo para uma psicóloga clínica, né? Então, este suporte psicológico lá onde eu trabalho tem. Né? Esse suporte mais emergencial, esse suporte de encaminhamento, né? As empresas também precisam ter isso. E aí, fazer um convênio com uma clínica de psicólogos, ter um convênio, né, que forneça isso, né? Chamar as pessoas para aquilo que a gente falou, rodas de conversa, grupos terapêuticos, os próprios treinamentos mesmo, informativos, né? Porque as pessoas... Por exemplo, elas acham, elas não, né? Eu estou generalizando, mas é muito comum as pessoas confundirem ansiedade e estresse. São dois fenômenos diferentes. São comuns, todos vivemos e faz parte da nossa natureza, mas são dois fenômenos diferentes que acontecem de formas diferentes por razões diferentes. Então, às vezes, a gente precisa situar, de fazer essa diferenciação. Né? Ajudar o colaborador a lidar, por exemplo, com o transtorno da ansiedade, crise de pânico dentro do trabalho. Quantas vezes a gente já não viu? Eu já não lidei com isso, né? Então, esses recursos, assim, para ajudar, para a gente poder fornecer para o colaborador, a gente precisa ter esse gerenciamento do estresse, o gerenciamento dessa coisa que acontece no ambiente de trabalho, que o meu colega do meu lado me atazana a vida inteira. Eu preciso saber lidar com isso. O que eu faço? Né? Eu vou adoecer por causa dele ou vou tentar criar recurso para lidar com ele? Eu consigo criar recurso para lidar com meu colega chato do lado? Não, não consigo. Opa, precisamos de uma estratégia diferente. O que o gestor pode fazer? Pode me mudar de plantão, por exemplo? Pode fazer uma dinâmica diferente ali? Pode mediar essa situação de forma que eu adoeça menos ou não adoeça, né? Então, é todo um contexto que não é só eu, enquanto trabalhadora, que precisa ser mobilizado. Então, a gente precisa treinar os líderes, os gestores a identificarem essas coisas. Opa, fulano tá adoecendo, ele não era assim. E aí, problema dele, ele que procure o médico. Não, eu preciso ter esse olhar, eu preciso comunicá-lo e eu preciso facilitar esse acesso. Exato. Não é? E aí a gente precisa ter essa preocupação, porque, sim, se a lógica das empresas é a lógica do lucro, mas existe uma outra lógica, que é a lógica essa ética do respeito, sim, em relação ao outro, de cuidar da minha espécie. Você é minha espécie, eu preciso cuidar de você. É a lógica, inclusive, do cuidado, da humanização dentro das organizações, que precisa partir de todos nós. Aí não é nem do chefe, aí sou de mim, que não sou chefe, né? É do outro, que também não é chefe, é de todos nós. Tratar o outro da maneira como eu também gostaria de ser tratado, né? Às vezes não dá certo, né? Porque às vezes as pessoas elas não se tratam bem. Mas é tratar o outro da maneira como o outro precisa ser tratado. É um olhar diferente. Olho para você e vejo a sua necessidade, que não é a mesma que a minha. Mas eu não preciso, eu nunca passei por isso, eu nunca precisei. Então, mas ele precisa. Porque a vida dele é diferente, ele tem uma singularidade, ele lida com as coisas diferentes. Mas chorar para quê? Vai chorar por causa disso? Nossa, que maricas, né? Então, não. E aí, é esse tipo de linguagem, de fala dentro das organizações que a gente não pode permitir. Não, opa, peraí, não fala assim com ele não, porque a vida dele é diferente, a história dele é diferente. Os recursos que ele tem para lidar com isso é diferente dos que você tem. Né? Sim, sim. Então, e aí, sabendo de tudo isso, de toda a problemática que pode gerar, né, que pode advir dessa falta de cuidado com a saúde emocional, a gente precisa se preocupar de fato cada vez mais, né? Então, assim, sim, eu quero produção, eu quero, as empresas querem produtividade, assertividade,
para se manterem ali no mercado. Mas a que custo? Né? Quem é que vai fazer isso? Como as pessoas têm feito isso? Né? E hoje as empresas querem, hoje não sempre, né? Vamos vestir a camisa, vista a camisa da empresa. Mas às vezes a camisa da empresa é tão surrada, tão fedida, tão... não cabe em mim essa camisa. Ela precisa ser ajustada. Ela precisa ter um cheiro melhor. Ela precisa ter uma forma melhor ali para eu conseguir... Beleza, então eu visto a camisa. Né? Porque assim, né, para a pessoa realmente vestir a camisa ali, ela tem que estar num ambiente que tem esse acolhimento, né? O líder no papel dele como você falou uma coisa muito importante aí, o líder, mas as pessoas à volta perceber, poxa, hoje a Patrícia não está bem, né? Então vamos conversar com ela e deixar claro aqui que tem que criar um ambiente onde que não se tenha medo de poder falar que eu não estou bem. Exato. Não é isso, Patrícia? Sim, sim. Poxa, as pessoas têm que se acolher mesmo. Todos nós, um ajudar o outro. Sim. Patrícia, eu não estou bem, me ajuda. E não é porque eu não estou bem que eu vou ser punido na empresa ou ser desligado da empresa. Não. Ali tem uma pessoa ali por trás ali. Não é isso, Patrícia? Não, exatamente isso. Hoje a gente ainda não tem essa coisa de, olha, eu tive que ir no psicólogo porque hoje eu não estava bem, hoje eu faltei. Mas então, o seu atestado de psicólogo não vale, tá? Problema seu, não tem abono do seu dia. A gente ainda não tem isso. A gente só considera um atestado, e aí, por N razões, né, que eu nem vou entrar aqui, mas a gente só considera o atestado válido para o abono do dia aquele que é da doença. Mas pera, essa doença foi ocasionada por conta do meu psicológico que não está bem, por conta dessa gestão que está ruim. Exato. Então, essa lógica, esse caminho que eu preciso inverso, ou, né, que eu preciso fazer para poder, enfim, para poder ser uma ferramenta de saúde, né? De saúde, dentro da empresa. É o cuidar das pessoas, né, Patrícia? É colocar as pessoas à frente. Isso aí. Né? Patrícia, uma pena, o programa já está terminando. Já falei tanto assim. E tem aqui um brinde aqui da Zuc Saúde Ocupacional, uma caneca, um squeeze, uma caneta, um mousepad. Então, um presente aí da Zuc Saúde Ocupacional para você, tá certo? Obrigada. Obrigada, Zuc. Zuc, né? Zuc Saúde Ocupacional. Muito obrigada. Obrigada, Rede Alto Tietê também. Valeu, muito obrigada por esse canal. Maravilha. Patrícia, foi uma honra ter você aqui no programa novamente. Deixe aí as suas considerações finais, reforce as suas redes sociais aí pro pessoal. Sim. O Instagram, né, que eu uso mais, enfim, baixo lá vejo as minhas mensagens, é patricia.sena_psico. É isso aí. Eu acho que é isso. Tá aparecendo ali na TV, na tela. Isso daí. No LinkedIn também você me acha Patrícia Sena, psicóloga, vai estar muito claro, né? E são essas redes que eu costumo utilizar, né? Então, se você tiver que conversar comigo por alguma, você me procura por lá. Se precisar de algum suporte, de algum apoio psicológico, nesse sentido que a gente conversou aqui, em relação ao mapeamento, fatores de risco, enfim, e quiser tirar alguma dúvida, né? Algum tipo de consultoria também, estou disponível, é só me procurar. Foi muito bom esse momento, acho que é legal a gente sempre estar falando sobre isso, né? E uma hora ou outra, porque Janeiro Branco não a gente está definitivamente, não é só janeiro, né? A saúde mental, ela precisa ser estendida para os 12 meses do ano e falar sobre isso veementemente, assim, com uma profundidade, como a gente tem feito aqui. E esse canal, ele ajuda nesse sentido também, né? Da gente poder ter essa voz, né? Para poder falar sobre essa coisa tão importante. Realmente aqui a gente dá aqui a oportunidade aqui a voz, né, para poder trazer conhecimento, experiência, como você trouxe aqui, e que de alguma maneira ou de outra que a gente possa contribuir com a nossa audiência, né? Para quem está assistindo agora ou quem for assistir depois, né, Patrícia? E que as pessoas compartilhem aí esse bate-papo, né? Porque é um tema importante que tem que ser falado, discutido. Então, assim, foi incrível mesmo, Patrícia. Novamente, gratidão, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada por quem esteve aí, pelos alunos, pelo carinho de vocês. Eu agradeço pelas mensagens também. Ninguém fez mais nenhuma pergunta? Vamos lá, né?
Já tem um comentário aqui da Gabriela Zago. Infelizmente, algumas empresas só cobriu aqui o coraçãozinho, deixa eu ver se consigo subir aqui, só quer saber de números, não tendo esse acolhimento triste, né? É o que a gente acabou de falar, que infelizmente tem que não enxergar só como os números, mas como pessoas. Exatamente. Né? Gratidão, Patrícia. Eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigada. Quero novamente agradecer aqui a nossa audiência, vocês que encaminharam mensagens, perguntas. Quero também agradecer nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Pessoal, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram, Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau, gente! Tchau!